Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto que estávamos conversando sobre relações métricas em triângulo equilátero, quadrado e hexágono, nós separamos assim, falamos das relações métricas nas últimas 3 aulas, do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono. Hoje eu separei uma aula para voltarmos a esse assunto e complementarmos o triângulo equilátero com área. Tudo bem? Área de triângulo equilátero. A gente vai relembrar alguns elementos, algumas definições que nós vimos. Então assim, só retomando, você pega um triângulo equilátero como esse aqui. Perceba que agora eu não vou colocar a circunferência nele, tá? Eu não vou inscrever nem circunscrever a circunferência. A gente vai admitir alguns elementos, tá, do triângulo equilátero da seguinte maneira. Olha só retomando. Essa medida que eu vou marcar aqui, em vermelho, dá uma olhada. Essa medida em vermelho, que está aqui, quem ela é? Ela é a altura do triângulo equilátero, certo? Detalhe, elementos dessa altura. Ela é perpendicular à base, forma 90 graus com a base, divide a base em duas partes iguais, ou seja, 2 pontos iguais. Eu vou imaginar que ela toca a base num ponto M. Quando a gente fala isso é só para ter referência a quem nós estamos chamando, tá? Então, a distância do A ao M é a altura, tudo bem? Do A ao C é o lado do triângulo equilátero, do A ao B é o lado do triângulo equilátero e do B ao C é o lado do triângulo equilátero, certinho? Lado, 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 altura. Vamos lembrar uma relação? A altura do triângulo equilátero, ela é igual a metade do lado vezes a raiz de 3. Na nossa primeira aula, eu insisti com você sobre isso. Eu falei, olha gente, essa relação é importante e realmente ela é, tá? Porque assim, se nós partirmos dela, a gente consegue chegar em outras relações. Porque assim, só lembrando, se eu estou te fornecendo a altura em função do lado, o que significa isso? Se eu te forneço o lado, você tem a altura. Aí você tem que lembrar, por isso que eu insisti, a altura é a metade do lado, raiz de 3. Então vamos pensar assim, se eu vou lá e forneço para você um lado igual a 6. 6 metros, vamos colocar unidade ali, 6 metros. Quanto vai valer a altura de um triângulo equilátero de lado 6 metros? Altura, metade do lado, metade de 6 é 3 raiz de 3. Você percebeu que no começo da aula eu falei que falaríamos sobre área, né? Vamos lembrar uma coisa? Como que eu calculo a área de um triângulo? Qualquer triângulo. Medida da base multiplicada pela altura dividido por 2. Então, pera um pouquinho. A área de um triângulo, olha só, ela é dada por base vezes altura dividido por 2. É a relação trivial, né? A relação mais tradicional que vocês têm para a área de triângulo, certo? Ela vale para qualquer triângulo, inclusive para o nosso triângulo equilátero. Só que aqui a gente pode pensar assim, no triângulo equilátero, quem é a base dele? É o lado, certo? É o ladinho. E se eu estou fornecendo um lado igual a 6, o que você pode fazer? Olha só, você pode trabalhar com a seguinte ideia. A área do triângulo equilátero, ela vai ser base, que é o lado, vezes a altura, que eu consigo encontrar a altura em função, né? Lembra da relação? Vale 3 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. A área desse triângulo equilátero vai ser igual 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2, 9 raiz de 3 metros quadrados. Lembra que nós colocamos metro, né? Então a área vai ser dada em metro quadrado. Achei a área do triângulo equilátero. Dá para fazer o seguinte também, quer ver? Dá para a gente fazer o seguinte também. Vamos pegar uma outra ideia. Vamos supor que eu forneça para você o lado do triângulo equilátero igual a 20 centímetros. E eu quero a área dele. Puxa, vamos pensar um pouquinho. Se eu estou te fornecendo o lado, te forneço o lado, você tem a altura. A altura é a metade do lado vezes a raiz de 3. Então, a altura vai ser metade de 20 é 10, raiz de 3. Tem o lado e tem a altura. Em outras palavras, tem a base, que é o lado, e tem a altura. Eu consigo descobrir a área dele. A área vai ser igual base, que é 20, vezes a altura, que é 10 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. A área vai ser igual 20 dividido por 2 dá 10 vezes 10, 100 raiz de 3. Unidade de centímetro, centímetro quadrado. Tá lá,
conseguir calcular a área tendo as duas relações. Você percebe que é fácil de nós conseguirmos, né? A gente consegue fácil isso aí. Se eu te fornecer o lado, você tem a altura. O lado é a base, a altura continua sendo a altura. Multiplicando um pelo outro e dividindo por 2, eu tenho a área do polígono, tá? A área do teu triângulozinho equilátero. É claro que eu posso te fornecer outros elementos, tá? Eu posso te fornecer outros elementos. Por exemplo, olha só, dá um tempinho lá para você, dá aquela congeladinha para eu poder apagar. Porque assim, ó, existem outros dois elementos dele, o apótema e o raio. Vamos lembrar deles? Olha só, vou apagar aqui, eu vou deixar as relações, tá? Vou apagar aqui. Agora vamos supor o seguinte, ó, vamos supor o seguinte. Quem é o apótema dele? Eu vou apagar um pouquinho a altura. Você sabe que a medida vermelha é a altura. Lembre, exatamente aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de O, nós temos o centro do triângulo equilátero. Duas observações. A distância que vai do centro até o ponto médio da base é o apótema. A medida que vai, vamos colocar outra cor aqui, ó, a medida que vai do centro ao vértice lá em cima é o raio da circunferência circunscrita. Lembra que existe uma relação dos dois. Qual é a relação existente entre os dois? A altura do triângulo equilátero, ela é o raio da circunscrita mais o apótema. Raio da circunscrita mais o apótema. Vamos guardar isso aqui, ó. Bora guardar isso aqui. Mas existe mais uma relação que a gente tem que lembrar. Existe uma relação dos dois, né? O apótema é a metade disso. Isso é o dobro do apótema. Então, peraí, vamos marcar a relação. O raio é igual ao dobro do apótema. Tudo bem? Ou, se você prefere, passa dividindo. O apótema vai ser igual ao raio sobre 2. Por que eu estou falando isso? Ó, essas relações estão em conjunto. Porque eu posso chegar para você dentro de tudo isso e pedir para você assim, ó, eu quero que você calcule a área do triângulo equilátero. Tudo bem? A área do triângulo equilátero. Você vai falar assim, tá, mas e aí? A área do triângulo equilátero você vai me fornecer o quê? Eu quero que você calcule a área sabendo que o apótema vale 2 centímetros. Professor do céu, e agora? Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho, certo? Aí a gente tem que pensar um pouquinho. Se o apótema vale 2, vamos analisar uma coisa, eu estou te fornecendo só o apótema. Será que se eu te fornecer só o apótema eu consigo chegar na área dele? Para eu chegar na área eu preciso da base, preciso da altura. Opa, a altura eu tenho. Sabe por quê? Porque se isso aqui, ó, vale 2, se essa medida vale 2, o que você tem que lembrar? O raio é o dobro disso. O raio vai ser igual a 4. O raio é o dobro do apótema. Apótema vale 2 vezes 2, raio dá 4. Eu tenho o raio, eu tenho o apótema. Então, peraí, tendo os dois, ó, o apótema vale 2, o raio é o dobro dele, vale 4 centímetros. O que acontece lá, moçada? Tendo os dois elementos, você tem a altura. Como assim? A altura é a soma do raio com o apótema. Então, o que eu tenho? A altura é igual a 6 centímetros. E a gente vai construindo, né? Daí você pode pensar assim, tá, mas você me pediu a área. Então vamos analisar aqui, ó. Você pediu a área, você achou a altura. Tá faltando a base. Lembra o que eu disse? A base é o lado. Olha essa relação aqui, ó. Eu sei que a altura, ela é a metade do lado vezes a raiz de 3. Pensa um pouquinho. A altura vale 6, vai ser igual a L sobre 2 vezes a raiz de 3. Vai ficar muito simpático não, mas vamos lá. Ó. O 2 passa multiplicando, dá 12. A raiz de 3 multiplicando passa dividindo. Põe ela aqui, ó. Vai ser igual ao lado. Tudo bem? O lado dele vai ser igual. Lembre que você tem 12 sobre a raiz de 3. Racionaliza. Raiz de 3 sobre a raiz de 3. Olha só, raiz de 3 vezes ela mesma dá 3 embaixo. 12 dividido pelo 3 de baixo, o lado vai ser igual a 4 raiz de 3. Tá aqui, ó. Lá, ó. Tem a relação. Gente, a área dele, ó que coisa mais bonita do mundo. Base, que é o lado, 4 raiz de 3. Vezes a altura, vamos catar ela aqui, vale 6.
Tudo isso dividido por 2. Ó, 6 vezes 4 dá 24, dividido por 2. 12 raiz de 3. Coloquei unidade? Opa, centímetro. Então, centímetros quadrados. E tá aqui, ó, a relaçãozinha da área. Então, assim, ó, o que eu estou falando para você? Perceba que qualquer elemento do triângulo equilátero que eu te forneça, você consegue chegar na área. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos imaginar o seguinte agora. Eu não vou ficar só com aquela relação da área. Será que eu consigo escrever a área do triângulo equilátero em função do lado dele? Vamos pensar um pouquinho? Ó, que eu vou apagar. Essas aqui não, tá? Isso aqui você vai guardar. Mas essas aqui, ó, dá aquela pausezinha na tela para que você consiga copiar, beleza? Foi. Então assim, ó, o que eu estou propondo agora? Eu quero calcular a área dele em função do lado. Vamos ver o que a gente sabe. O que a gente sabe até agora? O que a gente tem de ferramenta até agora? A área, olha só, a área, ela vai ser igual, base, pô, vamos pensar assim, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, base. A base é o lado, vou colocar como L. Tudo bem? A base é o lado, porque eu quero a área em função dele. A base do triângulo é o lado dele. Vezes a altura, a altura, metade do lado, raiz de 3. Então, vou colocar assim, ó, metade do lado vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Isso vai ser igual. Lembre que embaixo do L eu tenho 1, embaixo da raiz de 3 eu tenho 1. Multiplicando em cima, L vezes a raiz de 3, L ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda divisão de frações. Olha o que nós chegamos. A área do triângulo equilátero ela vai ser dada por L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Está aqui, ó. Ó. A areazinha em função do lado. Mas aí que está o detalhe. Repare que eu consigo fazer qualquer coisa nele, tá? Em cima dessa criatura aqui, se eu te fornecer apenas um elemento, tá? Eu falei aquela hora, te forneci o apótema, achei o raio, achei a altura, montei a relação, cheguei na área. É claro que essa fórmula ela otimiza. Por quê? Porque se eu te fornecer o lado, troca ele, eleva ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, você tem a área direto. Tudo bem? Era isso que faltava a gente falar de triângulo equilátero. Falamos de todos os elementos e, olha só, para essa aula já começa a aparecer tarefa. Então, olha só. O que nós temos? Página 147, de olho na prova, o 2. Página 147, o vamos praticar, ali trocou uma letrinha, ó. Vamos praticar mais o 1. Tudo bem? Assim, os exercícios foram selecionados de uma maneira bem criteriosa, tá? Bem criteriosa, para que a gente consiga linkar e formar uma linha de raciocínio bem coerente. Tudo bem? Mas, gente, por enquanto, ficamos por aqui, certo? Um grande abraço para você, até a próxima, tchau, tchau!